Boa noite. Boa noite. Oposição organiza protestos contra mudanças na CLT e na aposentadoria. A paralisação do transporte e ato na Paulista complicam a rotina do paulistano. Manifestações são feitas em quase todas as capitais do país. Em Brasília, o Ministério da Fazenda foi depredado por invasores do MST e do movimento do Sem Teto. O presidente Michel Temer defende as reformas em discurso a empresários e servidores. Ele afirma que ninguém vai perder direitos e que é preciso evitar um colapso do sistema. O ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina a abertura de inquérito para investigar Padilha. O ministro-chefe da Casa Civil, que já está na lista de Janot, agora responde por crime ambiental. A lista de Janot está sendo processada na burocracia do Supremo. Ela ainda não chegou ao relator da Lava Jato, Edson Fachin, que não tem prazo para definir a abertura de inquéritos. O ex-presidente da Andrade Gutierrez engrossa denúncias contra Sérgio Cabral. Ele diz que o ex-governador do Rio pediu contribuição mensal de R$350 mil assim que assumiu o cargo. O Jornal da Gazeta está no ar. Em São Paulo, a paralisação contra a reforma da Previdência interrompeu serviços de metrô e ônibus. Assim, o rodízio foi liberado e houve congestionamento recorde com 201 quilômetros, segundo a CET. A volta para casa neste horário também não está muito fácil, não. O repórter Luciano Penteado está na estação Brás do metrô e tem as últimas informações. Olá, Luciano. Gamberini, a gente está aqui na estação Brás, da linha 4 vermelha, e a situação é bem tranquila agora à noite. A estação funcionou parcialmente durante todo o dia, ou seja, abriu para os passageiros, mas só alguns trens saíram e desembarcaram aqui. Neste momento, a linha vermelha funciona do Tatuapé até a estação Marechal Deodoro. A situação nas outras linhas do metrô, balanço divulgado agora há pouco pela própria empresa, pelo metrô. Na linha azul, os trens estão circulando entre as estações Saúde e A Luz. Na linha verde, entre o Alto do Ipiranga e a Vila Madalena. Já a linha Lilás, todas as estações estão abertas agora à noite, e na linha 4 amarela também todos os trens estão operando, porque a linha é operada pela iniciativa privada. Bem, de acordo com a SP Trans, a situação dos ônibus que entraram em greve hoje já foi normalizada agora à noite, inclusive com reforço nas linhas do sistema Paese que fazem aí esse serviço emergencial. De acordo com a CET, neste momento a capital registra 111 quilômetros de lentidão em toda a cidade, um número que está, segundo a CET, dentro da média, portanto aí não se trata de um recorde. Mas a situação foi pior mesmo para quem acordou cedo e teve que ir trabalhar. Quem acompanhou a saída do paulistano para o trabalho foi o repórter Vinícius Marra. Hoje foi um daqueles dias bem difíceis para chegar ao trabalho. Desde as primeiras horas do dia, foi assim. A população buscando alternativas para se deslocar. A paralisação do transporte público foi um protesto contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Eu acho que protestar prejudicando é complicado. O rodízio foi suspenso. O congestionamento bateu recorde nas principais vias da capital paulista para o período da manhã. São 7 horas da manhã e à medida que vai ficando mais tarde, o movimento aqui na Estação da Luz vai aumentando bastante. Essas pessoas estão vindo dos trens da CPTM, que estão funcionando normalmente, e vão precisar aqui fazer a transferência para o metrô, que está funcionando de forma parcial. Por isso, esse movimento intenso, e o dia promete ser realmente bastante complicado. A linha 4 amarela, que é privatizada, foi a única que funcionou sem nenhuma interrupção do serviço. E olha só a cara de quem encontrou algumas estações fechadas. No Tucuruvi, na zona norte da capital, apenas um aviso informava sobre a paralisação. Eu já vim a pé da minha casa até aqui. Aí eu já avisei o pessoal da empresa para falar que eu vou chegar atrasada. Mesma situação no metrô Tatuapé, na zona leste. Os compromissos que eu tenho em determinados horários, eu já avisei que eu vou me atrasar bastante. Dificuldade também para quem dependeu dos ônibus. No terminal Parque Dom Pedro, um dos mais movimentados da cidade, os coletivos só voltaram a circular a partir das 8 da manhã.
Infelizmente, nós estamos à mercê aqui, né? E acontece neste momento aqui na Avenida Paulista um ato contra a reforma da Previdência. A via está fechada nos dois sentidos desde o meio da tarde. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Olha, a Avenida Paulista neste momento está interditada de ponta a ponta por causa da presença de manifestantes. A maior concentração acontece da Alameda Campinas até a Rua da Consolação. O palco principal, o palanque principal, foi montado em frente ao MASP, onde acontece o ato político. Bem, esse protesto ele foi organizado, foi convocado por duas frentes, a Povo Sem Medo e o Brasil Popular, que juntas reúnem 90 entidades, movimentos sociais, de sem-teto, de estudantes, também o movimento sindical, entre eles a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que está encabeçando o ato. Há também bandeiras de partidos políticos, do PP, do PCdoB, do PSTU. Bem, o que a gente percebe também, eu conversei com algumas pessoas, é uma certa adesão espontânea, gente que não está ligada a nenhuma dessas entidades. Bem, essas pessoas que estão aqui, elas querem que o projeto do governo de reforma da Previdência seja retirado do Congresso. O argumento é que parte dos brasileiros não conseguiria se aposentar com as regras propostas. No caso, 65 anos de idade mínima e 49 anos de contribuição para o benefício integral. Também há protesto aqui contra mudanças na lei trabalhista, mudanças que retirem direitos dos trabalhadores. Bem, mais cedo, professores da rede pública estadual e municipal se concentraram em frente lá na Praça da República. Eles subiram a Consolação e já se juntaram a esse ato aqui. Bem, segundo a CUT, o ex-presidente Lula confirmou presença e está sendo esperado. Os organizadores deste ato falam aqui na presença de 200 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou estimativa de público. É com vocês no estúdio. A lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, incluiu ao menos 10 governadores. Os casos serão enviados para o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável por processar governadores que têm foro privilegiado. Os nomes dos citados não foram divulgados. Ministros do STJ já estariam preocupados com a demanda de trabalho devido aos novos inquéritos que devem chegar à Corte. Ontem, Janot apresentou ao Supremo Tribunal Federal 83 pedidos de inquéritos, com base nas delações da Odebrecht. Agora cabe ao ministro Edson Fachin autorizar ou não os pedidos. Aparecem na lista de Janot a cúpula do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, 5 ministros do governo Temer, da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, ambos do PMDB, das Comunicações, Gilberto Kassab, do PSD, de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o das Cidades, Bruno Araújo, os dois do PSDB. Os senadores do PSDB, Aécio Neves e José Serra, os PMDBistas, Renan Calheiros, Romero Jucá e Edson Lobão. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, não tem prazo definido em lei para analisar os pedidos de abertura de inquérito enviados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Fachin disse que ainda não recebeu o material. O conteúdo está sendo cadastrado no sistema de informática do Supremo. Só depois os pedidos vão para o gabinete do ministro. Ele não tem prazo fixado para dar uma resposta, mas a expectativa é que ele não demore para analisar o material. Cabe a Edson Fachin autorizar ou não os pedidos de abertura de inquérito e também despachar para as outras instâncias da Justiça os casos dos citados que não podem ser julgados no Supremo. Ficam no STF só os inquéritos contra deputados federais, senadores e ministros de Estado. O número exato de quantos citados vão ser julgados no Supremo é incerto, já que os pedidos ainda estão sob sigilo. Com o aval de Fachin, os investigadores juntam provas para saber se há indícios de autoria e materialidade dos crimes.
Depois, com base nisso, a Procuradoria-Geral pode apresentar a denúncia ou pedir o arquivamento do caso. Se for aceita a denúncia, o investigado passa para a condição de réu e responde à ação penal. Dos 320 pedidos de inquérito apresentados por Janot, 211 vão ser mandados para outras instâncias, o que devem ser os casos dos ex-presidentes Lula e Dilma, que aparecem na lista de Janot, além dos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega, todos do PT. Segundo o jornal Correio Brasiliense, a lista de Janot traz os nomes ainda de ao menos 2 ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e José Roberto Arruda, do PR, além do ex-senador Jim Argelo, do PTB, atualmente preso no Paraná devido à Lava Jato. O local em que cada citado vai ser processado é sugerido pela Procuradoria-Geral da República. Mas é Edson Fachin quem vai decidir para qual tribunal o caso vai ser mandado. Da primeira lista de Janot, divulgada em 2015, 5 parlamentares se tornaram réus no Supremo e nenhum foi julgado até agora. No STF, já são processados dentro da Lava Jato a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, o senador Valdir Raupp, do PMDB, e os deputados federais Aníbal Gomes, também do PMDB, Nelson Melder, do PP, e Vander Lubé, do PT. Não existe data limite para o julgamento final dos casos. Alguns podem demorar até 8 anos. Com isso, na prática, os citados podem concorrer livremente nas próximas eleições, em 2018. Hoje de manhã, o presidente Temer se reuniu em Brasília com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e com os presidentes do Senado e da Câmara. Em pauta, a urgência da reforma política. O encontro entre Temer, Gilmar Mendes, Rodrigo Maia, do DEM, e Eunice Oliveira, do PMDB, no Palácio do Planalto, durou mais de 1 hora. Eles não falaram com a imprensa. No fim do encontro, apenas emitiram uma nota, afirmando que a reforma política busca a racionalização do sistema político, a redução dos custos das campanhas políticas, o fortalecimento institucional das legendas e maior transparência e simplificação das regras eleitorais. Eles afirmaram que esse debate não busca apagar o passado, mas olhar para o futuro. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, outros representantes do governo devem voltar a se reunir na próxima quarta-feira, dia 22. A reforma política já está em debate na Câmara. Alvo de pedido de inquérito da Procuradoria-Geral da República por suposto recebimento de dinheiro da Odebrecht, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, diz que pode pautar o projeto de anistia ao Caixa 2 se algum parlamentar apresentar a proposta. Segundo Rodrigo Maia, o pedido de inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal não coloca sob suspeição a função de presidente da Câmara. Apelidado nas planilhas da Odebrecht de Botafogo, Rodrigo Maia foi delatado pelo ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, que diz ter pago R$100 mil ao parlamentar para aprovação de uma medida provisória de interesse da construtora em 2013. O executivo da Odebrecht também afirmou em depoimento aos procuradores que o presidente da Câmara recebeu R$500 mil da empresa a título de Caixa 2 para a campanha eleitoral de 2010. Apesar disso, Rodrigo Maia disse que não se opõe a pautar na Câmara o projeto que anistia os parlamentares que receberam recursos não declarados de campanha. A Câmara não tem problema de pautar nenhuma matéria, contanto que ela tenha nome, sobrenome e endereço. Se algum parlamentar, ou algum partido político, ou alguns, tiverem interesse de tratar desse tema, pode ser tratado, mas precisa ser tratado num debate amplo, transparente, explicando por que quer, como quer, qual é o texto. O presidente da Câmara também diz que não vê problemas em continuar na presidência da Casa após o pedido de inquérito contra ele no Supremo. A lista de Janot não atrapalha, eu acho que já tinha vazado parte onde eu estava citado, então para mim o inquérito é muito importante, porque vai me dar as condições para que eu esclareça os fatos, né, provando que não há nada contra mim, contra a minha conduta e contra a minha história. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a reação dos políticos às delações da Odebrecht. Acomodada pelos colaboradores da Odebrecht no mármore quente do inferno, a elite política do país se uniu em torno de um plano para criar uma porta de saída para o céu. Protegidos pelo foro privilegiado, os congressistas cuidam dos minutos, porque sabem que as horas no Supremo Tribunal Federal passam mais lentamente. Os encrencados
correm para aprovar até setembro uma reforma eleitoral para ser aplicada já nas eleições de 2018. Assim, a bancada dinheirista pode se reeleger antes de ser julgada, mantendo o escudo do foro privilegiado. Trama-se uma reforma baseada no princípio de que nenhuma ilegalidade justifica a incivilidade de um castigo, muito menos a desonestidade com fins eleitorais. Não é porque as delações da Lava Jato transformaram um modelo bem-sucedido de rapinagem em escândalo que os rapinadores ficarão de braços cruzados. A autodepuração é suspeita e cheira mal. Se tudo correr como planejado pelos reformadores, a reforma incluirá uma anistia do Caixa 2, eufemismo para o perdão retroativo da propina. Incluirá também a criação de um fundo eleitoral para pagar com verbas públicas as campanhas políticas. Esse fundo virá acompanhado da instituição do voto em lista fechada. Nesse modelo, o eleitor vota no partido, não no candidato. Elegem-se os políticos acomodados numa lista pelos caciques de cada legenda. Para resumir, você vai bancar a bilheteria do circo e não terá nem o direito de escolher o palhaço da sua preferência. Boa noite. O deputado Cauê Macris, do PSDB, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa. O tucano conseguiu 88 dos 94 votos. Com a vitória, o PSDB, que ocupa a presidência desde 2007, vai ficar com o cargo por mais 2 anos. Cauê Macris tem 33 anos. É líder do governo na casa. Ele é filho do também deputado estadual Vanderlei Macris, do PSDB. Os outros candidatos, Raul Marcelo, do PSOL, e Carlos Neder, do PT, tiveram cada um 2 votos. Foram registradas 2 abstenções. Ex-presidente da Andrade Gutierrez diz que ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, exigiu pagamento de propina logo após assumir o governo. Em depoimento na 7ª Vara Federal no Rio, diante do juiz Marcelo Bretas, Rogério Nora de Sá, ex-presidente da empreiteira Andrade Gutierrez, revelou que logo após assumir o comando do governo estadual, Sérgio Cabral o chamou para uma reunião em sua casa e pediu uma contribuição mensal de R$350 mil. Segundo o executivo, Cabral teria dito que a empresa deveria firmar um compromisso com o governo. De acordo com o empreiteiro, os pagamentos foram feitos durante cerca de 1 ano e 3 meses. Cabral comandou o estado do Rio de 2007 até abril de 2014. Atualmente, ele está preso em Bangu. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador era o líder da quadrilha que saqueou o estado do Rio. O prejuízo é estimado em mais de R$220 milhões. Rogério Sá também afirmou que as propinas eram pagas com o uso de notas fiscais falsas ou superfaturadas de empresas que prestavam serviços durante as obras. Já o ex-diretor de operações da Andrade Gutierrez, Clóvis Renato Peixoto Primo, disse também em depoimento que uma outra forma de pagamento de propina ao ex-governador do Rio foi via doação eleitoral. De acordo com o executivo, o dinheiro foi para a campanha de reeleição em 2010, declarada oficialmente ao Tribunal Eleitoral. Procuradoria-Geral da República dá parecer favorável ao trancamento da ação relacionada ao acervo presidencial de Lula. A manifestação foi emitida no processo que julga um habeas corpus do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e que tramita no Superior Tribunal de Justiça. A empreiteira OAS pagou o transporte e o armazenamento do acervo do ex-presidente entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016 por um preço de R$1.300.000. Para a Força-Tarefa da Lava Jato, esses pagamentos foram feitos a título de propina por favores obtidos em contratos da Petrobras. A subprocuradora Áurea Lustosa Pierre concordou com a tese da defesa de Okamoto de que não houve vantagem indevida ou lavagem de dinheiro. O trancamento da ação vai ser decidido pela 5ª turma do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não há data marcada. Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana, negociava dinheiro para a campanha eleitoral de 2014 no shopping Iguatemi paulistano. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Segundo a jornalista, a informação foi dada pelo ex-executivo da Odebrecht, Fernando Milhatio, durante depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Milhatio teria dito que acertou pagamentos de R$16 milhões para a chapa Dilma Temer e que o dinheiro era destinado a Mônica e o marido, com pagamentos no exterior. A defesa de Dilma Rousseff pediu que o relator do processo, que investiga a chapa Dilma Temer, determine a Milhatio que apresente provas.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito para investigar o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, por crime ambiental. Padilha também é um dos citados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na lista baseada nas delações da Odebrecht em inquérito da Lava Jato. O pedido de abertura da investigação por suspeita de crime ambiental foi feito em fevereiro por Janot. A empresa Girassol Reflorestamento e Imobiliária, de que o ministro é sócio, é suspeita de ter destruído uma área de preservação permanente para a construção de um parque eólico financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A área fica no balneário Dunas Altas, na cidade gaúcha de Palmares do Sul. A pena prevista para o crime é de 1 a 3 anos de prisão, mais o pagamento de multa. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Véspera da lista de Janot, o Supremo, Gilmar Mendes, comenta processo do TSE que pode caçar Temer e Dilma. Diz Gilmar Mendes: sempre se considera a estabilidade política. Nós não temos juízes de Marte, são juízes do Brasil. Estabilidade política não preocupou Gilmar Mendes e tantos na campanha pelo impeachment, que, iniciada 6 dias depois da eleição, paralisou o país por ano e meio. Gilmar não está só. Segundo relatos, de 5 a 7 ministros do TSE estariam preocupados com a estabilidade, tendendo a preservar o mandato de Temer. Tem 5 ministros de Temer nos 83 pedidos de inquérito enviados ao Supremo. Na lista, Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, eleitos presidente do Senado e Câmara com decisivo apoio de Temer. Na lista, Aécio e Serra, presidenciáveis do PSDB. Entre 10 governadores da lista, um seria Alckmin, também presidenciável tucano. A lista tem Palocci e Manteiga, tem Dilma e Lula. E aí, diferenças. Sem foro privilegiado, se aceita o pedido de inquérito, serão investigados na primeira instância. Entre as muitas diferenças, a velocidade. Há 3 anos, na primeira lista do Janot, 54 políticos. Só 5 deles já se tornaram réus. Por quê? Pistas numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. 987 casos de políticos enviados ao Supremo entre 2011 e 2016. Só 5,8% se tornaram inquérito, com 1% de condenação. Porque o MP pede para arquivar, porque muda a instância, porque prescreve, porque é preciso investigar. E investigar não é tarefa para o Supremo. Ministros analisam, cobram e julgam. A investigação desses 83 será caminho de longuíssimas idas e voltas. Estima-se 4 anos, tempo útil para quem busca desmistificar o Caixa 2, esse crime que pode nascer da propina ou do amor, a depender de quem olha ou julga. Lula está na primeira instância por não ter o foro privilegiado que o Supremo lhe negou, mas permitiu a Moreira Franco. Lula será condenado pelo juiz Moro. Condenação na segunda instância o tira de 2018. Hoje, contra as reformas propostas por Temer, protestos Brasil afora. Nesse momento, Lula lidera manifestação aqui na Avenida Paulista. Boa noite. 23 capitais e o Distrito Federal também tiveram atos contra as reformas trabalhista e da Previdência. No Distrito Federal, um grupo de sem terra e sem teto invadiu o Ministério da Fazenda durante a madrugada. Houve depredação e vidraças do prédio foram quebradas. De acordo com os manifestantes, por volta do meio-dia, 7.000 pessoas participavam do ato. Na esplanada dos ministérios, várias cruzes foram colocadas na grama para simbolizar, segundo os manifestantes, as pessoas que vão morrer sem poder se aposentar. O presidente Michel Temer afirma que a proposta de reforma da Previdência não vai tirar o direito de ninguém. Entre as medidas sugeridas pelo governo está a idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e a contribuição por 49 anos para que o trabalhador tenha direito de se aposentar pelo teto. Nós apresentamos também, convenhamos, um caminho para salvar a Previdência do colapso, para salvar os benefícios dos aposentados de hoje e dos jovens que se aposentarão amanhã. Isso, meus amigos, parece uma coisa... Será que é para tirar direitos de pessoas? Em primeiro lugar, não vai tirar direito de ninguém. Quem tem direito já adquirido, ainda que esteja no trabalho,
não vai perder nada do que tem. O presidente admitiu que o texto deve sofrer pequenas adaptações antes de ser votado no Congresso. Temer defendeu que, se a reforma aprovada for pequena, em poucos anos o Brasil terá que fazer cortes de gastos muito maiores, como fizeram outros países da Europa. Ou fazemos uma reformulação da Previdência agora, é claro, poderá haver uma ou outra adaptação, o Congresso é que está cuidando disso, mas não podemos fazer uma coisa modestíssima agora, para daqui a 4, 5 anos temos que fazer como Portugal, Espanha, Grécia e outros países que tiveram que fazer um corte muito maior porque não preveniram o futuro. Michel Temer disse ainda que espera que haja uma redução significativa do desemprego no país, principalmente a partir do último trimestre do ano. Nós acreditamos mesmo em projeções que vêm sendo feitas ao longo do tempo, que a partir do segundo semestre, quem sabe último trimestre do ano, comece a reduzir sensivelmente o desemprego. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo acredita na votação da reforma da Previdência até a virada do semestre. Vai ser um desafio e tanto. As lideranças no Congresso mantêm a disposição em seguir este cronograma. Só que até a lista do Janot, a implicação dos políticos nas denúncias da Lava Jato, pode travar ou adiar as discussões. O clima é de muita apreensão e tem a resistência da sociedade. As manifestações de hoje, apesar das diferentes conotações políticas, retratam a posição de boa parte da população que não gostou das mudanças que o governo quer nas aposentadorias. Especialistas têm criticado. Na Câmara foram apresentadas 146 emendas ao texto original que podem comprometer muito o resultado que o governo espera em termos de redução das despesas. No ano passado, o déficit total da Previdência chegou a quase 152 bilhões de reais, o maior da história. É certo que tem as renúncias, como as filantrópicas e da exportação rural, a inadimplência de muitas empresas, aposentadorias de políticos. A crise econômica deixou a situação mais evidente porque a receita do governo caiu e o peso dos gastos com a Previdência ficou proporcionalmente muito maior. Mas as projeções são de rombos crescentes porque a população está envelhecendo e vivendo mais. Com isso, a tendência é de o sistema previdenciário abocanhar uma fatia cada vez maior do orçamento. Com a reforma, o governo tenta estabelecer uma perspectiva melhor. Só que, ao contrário do que diz, vai mexer com os direitos dos trabalhadores. O direito de se aposentar mais cedo, com menos tempo de contribuição, de ter pensão maior. Isso nunca será aceito com facilidade. Na situação que o país vive hoje, pode ficar ainda mais complicado, com essa avalanche de denúncias de corrupção envolvendo a classe política. O governo vai ter de negociar, driblar resistências. Se não garantir a economia que espera, não será um desastre. Mas o ajuste das contas públicas ficará mais difícil, o que mexe com a credibilidade, com o potencial de retomada dos investimentos. Se não houver reforma, o quadro fica bem mais complicado, até para a saída da crise. O desequilíbrio fiscal afeta demais o andamento da economia e a Previdência é a principal fonte de desequilíbrio. Eu volto na segunda. Até lá. Taxa de juros dos Estados Unidos sobe pela segunda vez em 3 meses. O Federal Reserve anunciou hoje que os juros da economia americana passaram para a faixa entre 0,75% a 1% ao ano. A decisão do Fed de elevar a taxa em 0,25 ponto percentual já era esperada pelo mercado. Depois do anúncio do Banco Central americano, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo começou a operar em alta e fechou com o maior avanço diário em quase 2 meses, 2,37% de alta. O dólar caiu 1,83% e terminou o dia valendo R$ 3,11. Novos depoimentos ao Ministério Público de São Paulo apontam que Ricardo Salles, secretário estadual do Meio Ambiente do governo Geraldo Alckmin, alterou o plano de manejo da área de proteção ambiental do Rio Tietê para favorecer empresas de mineração. Ricardo Salles afirma que todas as mudanças foram regulares e acusa o Ministério Público de induzir os depoimentos de funcionários da Secretaria do Meio Ambiente. Eles reafirmaram ao MP que Salles agiu para alterar o plano de manejo da área de proteção ambiental Várzea do Tietê, atendendo às solicitações da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
As mudanças no decreto do zoneamento possibilitam a atividade de mineração de areia e cascalho em boa parte da área de proteção, inclusive em uma das zonas mais restritivas. A investigação é feita em pelo menos 6 mapas que envolvem 12 municípios, entre eles Salesópolis, Santana de Parnaíba e a capital. O plano de manejo está sendo elaborado desde 2010 e começou a ser investigado em 2013. A partir do fim de 2016, o documento foi pautado no Conselho Estadual do Meio Ambiente e aprovado mesmo após o MP ter apontado problemas. Agora aguarda a sanção do governador Geraldo Alckmin. O Tietê é o maior rio do estado em extensão. Percorre quase 1.100 quilômetros e banha 62 municípios. Nasce em Salesópolis, na Grande São Paulo, e vai até a divisa com Mato Grosso do Sul, onde deságua no Rio Paraná. Em nota, a Fiesp afirma que o mapeamento se baseava em imagens de satélite de 2007, que estariam defasadas e que a entidade pediu as alterações em caráter oficial e o fez de forma transparente a fim de garantir a segurança das atividades já existentes e instaladas na região. Hoje esquentou bastante aqui em São Paulo. A máxima chegou aos 29 graus, com muito sol. Agora à noite ainda pode chover de forma pontual e ocorrer até temporais. Vamos ver em detalhes a previsão para amanhã no Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O verão está acabando, mas as temperaturas continuam bem altas em todo o país. Mas olha, só não há previsão de chuva nessas áreas em amarelo, incluindo o norte de São Paulo, quase todo o estado de Minas e o Rio de Janeiro. Já sobre as chuvas, elas vão acontecer de forma localizada e a partir da tarde em quase todo o país, com exceção dessas áreas mais escuras. No sul, entre o Pará e o Piauí e também em parte do litoral da Bahia, que pode chover a qualquer hora do dia. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Olha só, no Rio de Janeiro, máxima amanhã de 36 graus com tempo firme e ensolarado. Em BH também não chove, calor por lá de 31. Já na capital gaúcha, máxima de 28 graus com chuvas a qualquer hora, assim como em Belém, onde fica mais abafado, faz até 30 graus por lá. Para São Paulo, o sol predomina em todas as regiões. Como já falamos, nem há chances de chuvas nas regiões norte e nordeste do estado, onde o sol brilha forte o dia todo entre nebulosidade variável. Já nas outras áreas paulistas, o dia vai ser de sol, com aquela possibilidade de chuvas entre a tarde e a noite. Os termômetros chegam a bater na casa dos 30 graus em Franca, dos 32 em Barretos e dos 33 em São José do Rio Preto. No litoral, calorão em torno dos 31 graus em Caraguatatuba e dos 33 em Santos. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa quinta-feira, mínima de 18 e máxima de 31 graus com tempo firme. Continua quente na sexta-feira, com termômetros na casa dos 30 graus e chuvas a partir da tarde. E já no sábado, vamos ter mudanças. O tempo promete fechar e a temperatura cair. Mínima de 19 e máxima prevista de 25 graus. Rio de Janeiro tem a primeira morte confirmada por febre amarela. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estado tem 2 casos confirmados da doença e outros 36 ainda sob suspeita. A morte foi registrada na cidade de Casimiro de Abreu, Baixada Fluminense do estado. Diante desse caso, o governo resolveu acelerar a vacinação da população, que foi anunciada no sábado e dará prioridade às famílias que moram em regiões rurais. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Lembramos que em seguida teremos uma entrevista ao vivo com o historiador Jaime Pinsky. Dia de Libertadores para o Palmeiras, que tem o primeiro desafio em casa diante do Jorge Wilstermann da Bolívia. É esse o nome, Celso? Falei certo? Se a gente for garantir a pronúncia, Jorge Wilstermann. Ah, muito bem. Tá bom, né? Melhorou. Embalado pela vitória do clássico do final de semana, o Palmeiras entra em campo hoje, prometendo atacar o time boliviano desde o começo da partida. O meia Tietê está confirmado e estreia na Libertadores. Após a estreia com um empate diante do Tucumã na Libertadores e a vitória por 3-0 sobre o São Paulo no Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo hoje à noite pelo Torneio Continental para encarar o Jorge Wilstermann da Bolívia no Allianz Parque.
Para buscar a primeira vitória na Liberta, o apoio da torcida pode fazer a diferença. Ainda mais para quem sempre sonhou estar em campo num jogo dessa dimensão. Tietê, que voltou de lesão marcando gol contra o São Paulo, deve ser titular e formar um meio-campo com Felipe Melo, Michel Bastos, Dudu. Um time focado para evitar o que aconteceu na Libertadores do ano passado, quando o Verdão vacilou em casa e acabou eliminado na fase de grupos. A gente tem que levar esse tipo de partida como lição, respeitar o adversário, mas a gente sabe que a gente está em casa. Não é uma responsabilidade, mas a gente tem que fazer um bom papel. Celso, esse tal de Jorge joga a bola? Olha, goleou o Peñarol por 6-2 na rodada passada, jogando em Cochabamba. Claro que não é um Jorrão ou um Jorjão, se você preferir. Palmeiras é favorito, claro, jogando em casa com o apoio da torcida. Tem mais time, mas também vale lembrar que o Stronger surpreendeu o São Paulo também no ano passado. Claro. Tem que jogar bola, jogar com seriedade. Libertadores é sempre difícil de prever qualquer coisa, né? Mas a lógica aponta Palmeiras favorito. Tá bom. Bom, o Botafogo continua bem na Libertadores da América. O time do Fluminense estreou na fase de grupos com vitória. Uma boa vitória sobre o Estudiantes de La Plata da Argentina. Chamou a atenção outro belo gol de bicicleta do Botafogo no torneio. Depois de Rodrigo Pimpão nas fases eliminatórias, dessa vez foi Roger, botou do golaço. No Engenhão, o Botafogo abriu o placar diante do Estudiantes. Ainda no primeiro tempo, com o atacante Roger fazendo um golaço de bicicleta, 1-0. A equipe argentina empatou o jogo depois do intervalo com Otero, que cobrou falta com categoria e deixou tudo igual, 1-1. Mas no final do jogo, o Rodrigo Pimpão aproveitou a sobra do chute de Camilo e definiu a partida. Final, Botafogo 2, Estudiantes 1. E agora vamos falar um pouco do futebol europeu, né, Celso? Isso, hoje tivemos mais duas equipes classificadas para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. O Mônaco, que derrotou o Manchester City na França por 3-1. Bom, perdeu o primeiro jogo por 5-3, pelo critério do gol marcado fora de casa, avançou. E em Madrid, o Atlético de Madrid empatou em 0-0 com o Bayer Leverkusen. Como ganhou o primeiro jogo fora de casa por 4-2, a equipe madrilenha também avançou para a próxima fase. O que chama a atenção é que os treinadores que escalam o time, formam o time para jogar bonito, ficaram de fora. Guardiola, com o Manchester City, e o São Paulo, também do Sevilha, foi eliminado ontem. Vence o quê? Quem escala mais um time mais fechado? Oi? Vence o técnico que escalou, venceram os técnicos que escalaram mais fechados, mais se bem que o Mônaco também joga um futebol bonito lá de se destacar. Temos Copa do Brasil hoje também. São Paulo está jogando agora com o ABC. Se perder por 2-0, está eliminado. Já está perdendo por 1-0. Está perdendo por 1-0? Surpresa em Natal. Surpresa em Natal. Tá obrigado, bom por hoje? Celso. Ótimo. Okay. Até amanhã. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Estela. Guerra na Síria completa 6 anos. Desde o começo do conflito, mais de 400 mil pessoas morreram e mais de 11 milhões, metade da população do país antes da guerra, deixaram suas casas. Em 15 de março de 2011, protestos pacíficos foram reprimidos com violência e se transformaram numa insurreição contra o regime do presidente Bashar al-Assad. Com o passar do tempo, o conflito se tornou cada vez mais complexo, com o envolvimento de extremistas islâmicos, especialmente o chamado Estado Islâmico, e a intervenção de potências regionais e internacionais. Os rebeldes são apoiados pelos Estados Unidos. A Turquia também apoia a saída de Assad. Já a Rússia dá apoio militar ao governo e ajuda o país no campo diplomático. Países próximos como a Arábia Saudita e o Irã disputam poder e influência na região. Cada um dá suporte a lados diferentes. No último ano, 3 tentativas de cessar fogo falharam pouco depois de serem acordadas. Hoje, pelo menos 3 atentados atingiram o país, deixando mais de 50 mortos. O conflito trouxe a crise migratória, com milhões de deslocados e refugiados, que somam metade da população síria original, de 23 milhões de pessoas em 2011. Segundo a ONU, a guerra na Síria já é o maior desastre humanitário da história desde a Segunda Guerra Mundial. Os holandeses vão às urnas para definir o novo parlamento. Segundo pesquisas de boca de urna, o partido do atual primeiro-ministro Mark Rutte conquistou 31 cadeiras, enquanto a sigla do candidato de extrema-direita, Geert Wilders, conseguiu 19.
O resultado das eleições holandesas pode indicar a dimensão da extrema-direita, que também vem ganhando força na França e na Alemanha. De acordo com as últimas pesquisas, o primeiro-ministro Mark Rutte, do partido VDD, deve conseguir se reeleger para um terceiro mandato. A expectativa é que seu partido obtenha o maior número de cadeiras no parlamento. O partido PVV, de extrema-direita, que é liderado por Geert Wilders, pode ser o segundo partido com mais lugares. Durante meses, o Wilders ficou em primeiro lugar nas pesquisas, com promessas de proibir a entrada de imigrantes muçulmanos e fechar as mesquitas. Ele também defende a saída da Holanda da União Europeia. Independentemente de quem vença as eleições, nenhum partido deve ser capaz de governar sozinho, pois são necessários no mínimo 76 assentos. O medo de uma possível influência por parte de hackers russos levou o governo holandês a promover a contagem manual dos votos. Hackers invadem dezenas de contas no Twitter para publicar mensagens favoráveis ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Entre os alvos estão entidades humanitárias como a Anistia Internacional e o Unicef, universidades, meios de comunicação e empresas. O Twitter confirmou ter sofrido o ataque. As mensagens incluem os termos Alemanha nazista e Holanda nazista e fazem referência ao conflito diplomático entre o governo da Turquia e os governos da França e Holanda. No final de semana, ministros turcos foram proibidos pelos governos dos dois países de discursarem em seus territórios a favor do referendo, que vai reforçar os poderes do presidente turco. Desde então, os representantes dessas nações vêm trocando críticas em público. Hoje, Erdogan afirmou que o espírito do fascismo anda solto na Europa. Os Estados Unidos indiciaram espiões russos e hackers pelo vazamento de dados de 500 milhões de contas do Yahoo. O caso aconteceu em 2014. É a primeira vez que os Estados Unidos acusam formalmente autoridades russas por crime cibernético. O Departamento de Justiça indiciou 2 integrantes do Serviço de Inteligência russo, o FSB, agência que sucedeu à KGB, e 2 hackers contratados pela agência. Segundo as autoridades americanas, a invasão tinha como objetivo coletar informações de funcionários do governo americano, incluindo diplomatas e militares. O caso não tem relação com a acusação de que o comitê do Partido Democrata da então candidata Hillary Clinton teria sido hackeado por russos no ano passado durante a eleição presidencial. E voltamos a falar com o repórter Luciano Penteado, que continua acompanhando o retorno do paulistano para casa neste dia de paralisações do transporte público em atos contra a reforma da Previdência. Luciano. Estela, 22 estações... Estela, 22 estações do metrô continuam fechadas agora à noite. Aqui na Estação Brás, onde nós estamos, a estação está aberta, mas os trens circulam parcialmente, apenas entre o Tatuapé e a Estação Marechal Deodoro. A situação nas outras estações atualizada agora à noite pelo metrô. Na linha azul, os trens estão circulando entre a Saúde e a Estação da Luz. Na linha verde, entre o Alto do Ipiranga e a Vila Madalena, apesar da manifestação que acontece agora na Paulista, as estações da linha verde estão abertas, apenas alguns acessos foram fechados. E nas linhas amarela e lilás, todas as estações funcionam agora à noite. Muitos passageiros têm optado por ferramentas alternativas para voltar para casa. Por exemplo, táxis e também aplicativos de veículos particulares. Bem, agora à noite o metrô solicitou à Justiça do Trabalho a aplicação da multa contra o Sindicato dos Metroviários por ter descumprido a determinação de manter 100% do efetivo do metrô nos horários de pico hoje, das 6 às 9 da manhã e também entre 4 da tarde e 7 horas da noite. A multa é de R$100 mil. Durante a tarde, o prefeito João Dória fez um pedido também aos empresários para que eles não descontem dos funcionários que chegaram atrasados ou que faltaram ao trabalho os dias descontados ou que descontem deles eventuais folgas, por exemplo. Bem, neste momento a CET registra em toda a cidade 101 quilômetros de congestionamentos, mas é um número que, segundo a CET, está dentro da média para o horário. Voltamos ao estúdio. Você vai ver a seguir uma entrevista com o escritor e editor Jaime Pinsky sobre a situação do mercado editorial brasileiro.
Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Muita gente está decepcionada e não quer nem ouvir falar em política. Mas veja só, o trabalho, a saúde, a educação, a aposentadoria, tudo isso depende das decisões políticas adotadas no país. E é atuando politicamente que podemos melhorar a vida das pessoas. Se a gente não participar dessas decisões, outras pessoas vão decidir por nós. E aí não adianta reclamar. Partido Verde, um partido necessário. Todo domingo, Rony seleciona o melhor da semana especialmente para você. Bonitão, bonitinha. Aqui só tem conteúdo impecável, viu? Fica comigo, vai pra você curtir. Então você já sabe, né? O melhor da semana tá aqui. E eu tô te esperando, viu? Então vem. Todo seu o melhor da semana. Todo domingo, 6:30 da tarde. A crise do mercado editorial brasileiro na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Jaime Pinsky, escritor, historiador, editor e diretor da editora Contexto, que completa 30 anos. Parabéns, Jaime Pinsky. Uma luta vitoriosa. A editora Contexto sempre comprometida com o debate, com a discussão sobre os problemas do Brasil. E vocês, na comemoração dos 30 anos, estão lançando o livro O Brasil no Contexto, 1987-2017. Qual seja, quando tudo começou e quando estamos agora, no ano atual. E quero começar com você exatamente por aí, cumprimentando pelo reconhecimento do sucesso desse trabalho, importante para a cultura do país, para o pensamento, para a reflexão. E quero saber de você, inicialmente, como é que a crise econômica, a recessão, o desemprego atingiram o mercado editorial. Bem, antes de mais nada, agradeço os cumprimentos e realmente foi uma luta e está sendo uma luta bastante grande. Não é brincadeira ter uma editora num país como o Brasil. Eu costumo dizer que nós temos um problema aqui. Provavelmente saímos da cultura oral e fomos direto para a digital, sem termos nos fixado o tempo adequado na cultura impressa, na cultura do papel, na cultura do livro. E isso é um problema. Falta um pouco de profundidade, e não é à toa que falta profundidade nas discussões, até sobre o dia a dia no Brasil. As pessoas rapidamente tomam partido, rapidamente escolhem um lado e rapidamente escolhem seus inimigos. Então, esse é um problema grave que nós temos aqui. Agora, é claro que a luta pela sobrevivência de uma editora é grande, mas eu acho que sempre haverá uma camada importante da população disposta a aprofundar o conhecimento, a aprofundar suas reflexões, e uma camada da população leitora.
Agora, quando você fala numa camada da população leitora, o mercado editorial fechou 2016 no vermelho. Então, eu fico pensando qual será a saída. Se é a superação da crise, da recessão, apenas, o que não é, o que já é um feito e tanto, ou se passa por uma mudança na política pública da educação, no sentido do estímulo ao gosto pela leitura, né, dessa coisa acontecer de forma mais sistemática desde os primeiros anos do processo de aculturação das pessoas. Bem, eu quero, antes de mais nada, deixar claro uma coisa. O mercado como um todo pode ter tido um problema. Nós não tivemos. A contexto. Nós não tivemos. A editora continua trabalhando, felizmente, no azul, e ela vai acumulando um número de autores mais importante a cada ano. E hoje em dia, modéstia à parte, mas a minha responsabilidade é muito pequena, a responsabilidade é maior, é dos autores e dos leitores, a editora se tornou uma grife em que fica legal publicar nela. Nós temos leitores fiéis e que continuam mantendo essa fidelidade com a editora. É o perfil da editora, essa editora que é do pensamento, que é da reflexão. E você veja bem, quando nós completamos 30 anos, como que nós festejamos? Fazendo um livro. E que livro? Um livro com colaboradores da editora que analisam o Brasil, as mudanças sociais, as mudanças econômicas, as mudanças no esporte, as mudanças na língua portuguesa, as mudanças na violência, enfim, mudanças que ocorreram nesses 30 anos. Esse livro, que era para ser simplesmente um balanço simples, vai se tornar uma obra de referência. O que aconteceu desde a redemocratização até os dias de hoje? O que está acontecendo? Quer dizer, esse divórcio incrível que existe entre o Estado e a sociedade no Brasil. E os valores e princípios. O que nós estamos vendo agora, com o que a Lava Jato está exibindo, mostrando para todo mundo, é essa relação promíscua público-privado e a desfaçatez, a cara dura, né, com que acontece o desvio do dinheiro público. Na política, a ética é outra? Não deveria ser. Mas a transformação no Brasil levou a isso? Então... Ou sempre foi assim? Não deveria ser, mas eu costumo dizer que nós temos um pecado original. Quer dizer, o Brasil, ao contrário de outros países, no Brasil, ao contrário de outros países, o Estado precedeu a nação. Em outros países, França, Estados Unidos, por exemplo, você tem a nação que acabou organizando o Estado. Então, a nação acha, a sociedade, nesse sentido, acha que o Estado é seu representante. No Brasil, o Estado precedeu a nação. Veja, nós tivemos o Estado criado por um rei português. O Estado brasileiro surgiu por um rei português. Sendo assim, o Estado já começou divorciado da nação e continuou divorciado da nação. Eu acho que esse momento brasileiro que nós vivemos é um momento extremamente importante. É uma chance única em mais de 500 anos de história para fazer com que o Estado e a nação voltem a trabalhar juntos. É um momento de depuração, no seu entender? Você acredita que o Brasil possa sair melhor dessa crise? Eu tenho absoluta convicção. Eu sou um otimista radical, mas não irracional. Eu acho que é uma chance que nós temos de superar uma série de hábitos, de práticas que, por serem comuns, viraram normais. Mas que não são normais. Não é normal a roubalheira, mas era tão comum que se tornou normal. Uma prática. Então nós temos que separar essa normalidade, entre aspas, e mostrar que o país pode superar tudo isso e se reconstruir. Eu acho que nós estamos num momento extremamente importante da história do Brasil. Muito obrigada, Jaime Pinsky. Mais uma vez, parabéns pelo contexto, pelo que ela oferece e que vocês continuem assim. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado a você, Maria Lídia, e a Gazeta. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.
Fique por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.